Olá, paz de Cristo para o seu coração. Mais uma vez eu queria deixar para o seu dia de hoje uma reflexão bíblica que vai ao encontro do coração e das nossas necessidades. Então eu queria, para este momento, para o dia de hoje, deixar um texto muito rico para a nossa vida que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 4, os versículos finais deste capítulo. Então, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim, preste bem atenção na leitura desse texto. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse belíssimo texto. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pois bem, esse texto é um texto muito enriquecedor. Na verdade, se você puder tirar um tempo aí no seu dia, na sua vida, e ler o livro de Provérbios, você vai ver que Provérbios é uma fonte de sabedoria. São conselhos belíssimos tirados da palavra de Deus para poder enriquecer a nossa vida e sermos pessoas melhores no dia a dia. Especificamente nesta porção que nós acabamos de ler, nós conseguimos até interpretar e fazer um paralelo de que esses versículos que nós acabamos de ler mostram para a gente um estilo de vida. E eu queria fazer uma pergunta para você nesse momento. Como está a sua saúde física? Como está a sua saúde emocional? E como está a sua saúde espiritual? Talvez você pense bastante para responder como estão essas vertentes da sua vida, mas eu quero a princípio dizer para você que Deus, da mesma forma que Deus se preocupa com a sua vida espiritual, Deus também se preocupa com a sua vida emocional e se preocupa com a sua vida física. Então, essas três vertentes compõem o ser humano, precisam estar em harmonia. Não adianta eu estar muito bem espiritualmente falando, digamos assim, mas se minha saúde física não está muito boa, porque eu não procuro essa melhora, e se a minha vida emocional também não anda lá essas coisas. Essas três coisas, esses três componentes que compõem o ser humano, precisam estar harmonizados para que a gente possa ter, e aí eu coloco o título dessa reflexão breve neste momento, de uma vida equilibrada. Para mantermos uma vida equilibrada, precisamos entender que essas três vertentes precisam estar em harmonia, precisam de alguma forma, de alguma maneira, estar colaborando uma com a outra, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa se expandir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa, no meio dessa loucura da vida de hoje, tomarmos as decisões certas para a nossa vida. Quando nós falamos dessa vida equilibrada, nós sabemos que quando olhamos ao redor, percebemos tudo em desarmonia. E isso, de alguma forma, de alguma maneira, é lançado para a nossa vida. E se nós não tivermos cuidado, não tentar manter o equilíbrio no meio disso tudo, toda a nossa estrutura física, emocional e espiritual, elas não conseguem conseguem dar conta disso. Mas eu queria, para a gente entrar no texto, feito esse panorama, mostrar aqui o que é ter uma vida equilibrada, o que esse texto propõe para a gente, para que de alguma forma, de alguma maneira, a gente busque esse equilíbrio, essa harmonia na nossa vida. A primeira coisa que eu destaco é quando ele diz no versículo 23 assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então aqui o autor dá uma sugestão para que a gente possa ter e caminhar para uma vida equilibrada. Ele vai dizer assim, olha, nós vivemos uma vida equilibrada quando temos cuidado com aquilo que guardamos em nosso coração. E ele faz essa referência, esse paralelo, exatamente mostrando no versículo 23 que guardar o coração e fontes da vida.
O paralelo que ele faz é para mostrar assim, da mesma forma que as fontes de águas, de alguma forma, de alguma maneira, podem ser poluídas, o nosso coração também pode ser poluído. Como está o seu coração hoje? Você está em paz? O que tem tirado o seu equilíbrio? Por que você não está em paz consigo, em paz com Deus, em paz com as coisas ao seu redor? Então, para que a gente mantenha uma vida equilibrada, segundo essa porção do texto, ele diz assim, olha, tome cuidado, o que você está guardando no seu coração. Às vezes ficamos alimentando muitas coisas, coisas negativas, pessimistas, guardamos mágoas, rancores, guardamos erros que ficamos apegados do passado e aí não conseguimos andar. Porque guardamos no nosso coração coisas que vão poluir o nosso coração. Coisas que vão fazer com que a gente fique em desarmonia com a nossa vida espiritual, com a nossa vida física e com a nossa vida emocional. Então a sugestão é, cuidado com o que você guarda no seu coração. O que é que você tem guardado dentro do seu coração? Se você tiver guardado todas essas coisas que eu mencionei para você, nós não vamos conseguir avançar. Nós vamos ficar presos a situações que vão nos destruir. Então, para que a gente mantenha o equilíbrio, precisamos ter cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente deixa no nosso coração. Deixe o coração livre, em paz, sem ansiedade, para que a gente possa caminhar e manter essa vida equilibrada. Mas o autor continua. O autor continua mostrando no versículo 24, dizendo assim, desvia de ti a falsidade e afasta de ti a perversidade dos lábios. O que ele está querendo mostrar para a gente é, sabe quando é que a gente mantém uma vida equilibrada? Uma vida harmoniosa? Quando a gente tem cuidado com aquilo que sai de dentro da gente. Com a nossa boca, com aquilo que falamos. A primeira coisa que ele diz é, desvia de ti a falsidade da boca. Ou seja, muitas vezes, movido pelas circunstâncias, nós falamos muitas coisas. E às vezes falamos coisas que vão trazer pessimismo para outras pessoas, pessimismo para a gente. Falamos muitas vezes coisas que podem prejudicar a vida dos outros e a nossa própria vida também. Então o texto é muito claro quando pede para a gente ter cuidado com aquilo que nós falamos. Às vezes nós falamos, e algumas pessoas até, para poder de alguma forma, de alguma maneira justificar, diz assim, eu falei por impulso. Nem tudo que a gente vê, a gente pode falar, comentar. Porque às vezes a forma que a gente fala prejudica a vida das pessoas, ferem a vida das pessoas. Tenha muito cuidado com essa ideia de falar a verdade, ser sincero, de usar seus lábios para proferir coisas que não correspondem ao seu relacionamento com Deus. Então tudo começa com o coração inicial. Então se eu não cuido do coração, aquilo que eu falar vai ser um prejuízo, não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas que estão ao meu redor. Quantas coisas poderíamos ter evitado se tivéssemos ficado calados ao invés de falar? Quantas brigas, confusões, divisões, mal-estar, divórcios, perda de amizade, quantas coisas seriam evitadas se ao invés de falar, resolvêssemos silenciar? Para que a gente possa manter uma vida equilibrada, precisamos ter cuidado também com aquilo que nós falamos, que pode prejudicar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas o texto continua no versículo 25, dizendo assim, os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ele vai dizer para a gente, olha, sabe quando é que a gente mantém uma vida equilibrada? Também quando aprendemos a não tirar o olhar do nosso alvo. Ele diz assim, que os teus olhos olhem direito, reto, que as tuas pálpebras não saiam diante de ti. Ou seja, olhe para frente, olhe para o seu alvo. Você tem sonhos, projetos, Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem projetos para você, Deus tem planos para a sua vida. Olhe para o seu alvo, tire o olhar das circunstâncias. Às vezes pode ser inevitável não olhar para as circunstâncias, para a situação, para as coisas saindo do nosso controle, para as coisas não acontecendo. Mas nós precisamos, apesar das circunstâncias, aprendermos a olhar para o nosso alvo. O seu alvo é Cristo. Não tire o olhar dele. Se nós tirarmos o olhar de Cristo,
nós vamos colocar o nosso olhar nas circunstâncias, nos problemas, nos desafios, nas dificuldades que se lançam, e não vamos conseguir avançar. Para que a gente mantenha o equilíbrio da nossa vida, nós precisamos olhar para o nosso alvo. Não tire o olhar do seu alvo. Se você tirar o olhar do seu alvo, você vai desequilibrar. Você não vai conseguir viver em harmonia consigo, nem com as pessoas e nem com as circunstâncias ao seu redor. Olhe para frente, avante, adiante, olhe para o seu alvo. Seu alvo é Cristo, independente das circunstâncias. E para fechar, lendo os versículos finais, versículos 26 e 27 diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. E eu quero fechar mostrando um outro elemento que nos leva a uma vida em equilíbrio. Mantemos uma vida equilibrada quando temos prudência nas nossas decisões. Por isso que ele fala, pondera os teus pés, que todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Declines, retira o teu pé do mal. Ele está dizendo, cuidado, tenha prudência para tomar as decisões. Cuidado pelos caminhos que você está indo. Pare, pense, reflita, mas tome as decisões de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, por tomarmos atitudes precipitadas na nossa vida, perdemos a paz, perdemos o equilíbrio, destruímos uma vida inteira de construção por causa de uma decisão. Mas quando mantemos uma vida equilibrada, nós pensamos e temos prudência nas decisões que vamos tomar. Qual é a decisão que você precisa tomar? Tenha prudência. Coloque-se diante de Deus. Coloque os seus planos diante de Deus. Ore a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. E só assim, quando tiver a certeza de que Deus falou com você, que é aquilo que tem que fazer, você toma a decisão. Para que você mantenha a sua vida em perfeito equilíbrio. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Tchau, tchau.